Jesus escreveu a Bíblia? Bom, esse é o quarto capítulo de uma série, de uma septologia, chamada As Interferências do Cristo nos Evangelhos. Eu vou começar aqui. Ele usou uma técnica. Talvez ele não tenha escrito nada, muito provavelmente não. Sabe que os teólogos da Igreja Católica chegam ao ridículo? É uma base, né? É um setor importante da teologia católica que chega ao ridículo de dizer que Jesus só sabia falar mal aramaico. Não sabia grego, não sabia latim. Era muito simples. Em se tratando de crivo, nós vemos como ele escolheu nascer. Onde, como, quanto, que jeito, porque era um crivo. E ele já começa interferindo na genética que ele escolhe nascer. Quando a gente diz que ele é filho de Davi, talvez até ele veio com a aparência de Davi. Não duvido nada que ele não pegou lá e não colocou num freezer celestial um pouquinho da genética de Davi. Vou usar o sêmen de Davi. Numa das relações sexuais de Davi, uma emanação de Deus foi lá e recolheu um pouquinho. Congelou. O fato é, Davi era de uma aparência parecida com a de Cristo. Eu revelei isso para quem leu aí, assistiu os vídeos graus sobre Eclesiastes, Cantares, Salmos, Provérbios, que é uma aparência também, que é também uma aparência similar, a aparência de Salomão também é similar. Agora eu coloquei da forma certa. Então, a gente não sabe se ele escreveu ou não escreveu. Mas uma coisa é certa, ele fazia o bordão do Áquel aqui. Escreve aí, sim ou não? Isso ele fazia. Com certeza. Eu vou revelar para vocês aqui, já no início, um revelare, que para mim é a maior técnica de todas da linguagem, do registro histórico, para proteger uma história daquelas irregularidades psicológicas, sociais, cívicas, que não devem ir para o papel. Eu vou explicar. Revelare. Ontem aqui conversando com Emerson, Marina e Paulo, disse para eles, muita gente é mimimi, né? Por óbvio, mimimi é coisa de involuído. Mas existe outra expressão que é o dodói. Aí tem até uma brincadeira que eu não gosto, que é o magoadinho. Eu não estou falando agora de mimimi, mimimi é involuído. Magoadinho é aquela pessoa que nem sempre é alguém fraco emocionalmente. A pessoa que leva tudo assim no justo, no que é certo, ela pode ficar magoadinha, mas não é mágoa, no sentido de raiz de amargura, não. Magoadinha, tristezinha, uma coisa que fizeram que foi injusta. Quem entendeu? Aí eu pergunto para vocês, Deus é magoadinho? Isso dá um título interessante, né? Eu vou dizer para você, Deus é magoadinho. Porque como ele é tudo pelo certo, tudo pelo justo, pelo correto, muitos de vocês, tenho certeza, vão olhar para mim e vão dizer assim, não, o meu Deus é do bem, é amor, é maravilhoso. O meu Deus, não. Tá entendendo? O meu Deus, professor Áquel, eu lhe garanto que o meu Deus é um amor.
O Áquil é que fica magoadinho, o Donizete fica magoadinho, mas o meu Deus não fica. O meu Deus, ele releva, ele entende, ele fez o ser humano, ele apaga, ele esquece, ele perdoa, sim ou não? Sei que vocês estão lembrando de um monte de texto da Bíblia. Porém, Jesus disse assim, ó, vão falar um monte no meu nome. Em meu nome vão fazer um monte de coisa. Mas vão chegar lá e eu vou dizer, fora. Nunca conheci vocês. É ou não é um magoadinho? Porque tem muita gente esperando aí que Deus vai ser aquele que vai dizer assim, não, mas falou no meu nome. Errou porque era ser humano, acontece. Foi inútil, não ajudou o Áquil, não valorizou. Não, mas acontece, é um ser humaninho que eu fiz de barro, coitadinho. Teve o caso de Moisés também, né? Moisés não quis circuncidar o filho, Deus quis matar ele, né? Você vê que Deus é complicadinho, Deus é... Tem muita gente aí que não conhece Deus. Sabe o que Jesus falou em todas as metáforas? Procure exceder, porque ainda assim é capaz de ser achado em falta. Quem entendeu? Por isso que a Bíblia, desde o início, ela fala de tudo. Ame com todo. Porque ainda assim, pode ser que na balança dele seja achado em falta. Para não correr risco, é melhor dar tudo. É melhor fazer o teu melhor, o teu todo. Se doe, se entregue a Deus. Tudo. Para não correr o risco. Quem entendeu? Pelo menos você vai poder dizer, Senhor, eu me doei. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu não quero ir para o lado de lá. Eu não quero falecer com essa coisa de fiz alguma coisa. Ou faz tudo, entrega tudo, ou não dá. Não sei não, viu? Mas assim, ó. Altair, existe uma técnica linguística do registro histórico de Jesus que protegeu todas as irregularidades de mimimi da época. Tá aqui, ó. Eu vou chamar de técnica do registro pós-histórico, que escondeu os conflitos internos. Sinceramente, quantas vezes vocês acham que deve ter tido probleminhas entre os discípulos e Jesus? Se você observar, Jesus era brabo. Várias vezes você vai ver nos textos, e eles não perguntaram porque tinham medo. Eles queriam saber, mas não falaram porque receavam. Eles andavam com Jesus, mas eles não tinham muita coragem, muita intimidade, assim, de perguntar, de falar, de entrar em determinados assuntos. Você vê que eles deixaram tudo por ele, andaram com ele 3 anos e meio, mas eles não tinham intimidade. Quem entendeu? Aquela intimidade de Pedro, Tiago e João, que às vezes, vou mostrar hoje, e a partir de hoje até o último capítulo, essa coisa de vem vocês três, eu vou revelar uma coisa só para vocês três, mas era aquilo de forma assim séria. Não era uma brecha que Tiago e João se sentiam os próximos de Jesus, os queridinhos. Porque até eles receavam de conversar com Jesus certas coisas. Vocês entenderam? E ainda teve uma situação onde Jesus repreende João, né? Logo após a transfiguração, né? Tu vê que Jesus... expulsão do espírito imundo lá do jovem, né? João vai chamar a atenção, ó, repreendemos o rapaz lá porque ele estava expulsando e ele não faz parte do time.
Tu viu que Jesus, ele colocava respeito na coisa, né? A relação até com os mais próximos era formal. Tinha as brincadeiras, tinha a festa, tinha momento de beber, de fazer algumas brincadeiras, mas era bem formal. Só que Jesus estava com uma passagem de 3 anos e meio, né? Não é como a gente que tem uma passagem aqui de 70, 80 anos, 60 anos. De trabalho, estou falando. De ativa. Ele ocultou com isso alguns conflitos externos. B. C. Evitou a exposição desnecessária. Percebe? E D. Ocultou a intimidade e preservou a privacidade. Tanto é que para você tirar uma informação sobre, assim, mais definitiva sobre ele e Maria Madalena, sobre ele e a família dele, é difícil. Você fica nas conjecturas, nas inferências, na arqueologia. Você não consegue. Por quê? Porque ele preservou isso. E qual foi a técnica para preservar as irregularidades de uma vida comum onde o povo fala pra caramba? Fala, mas fala, conspira. Quanto que o Aqueu ganha? Onde o Aqueu mora? O que o Aqueu faz? Como é que ele é? O povo conspira. Como é que ele fez para proteger essa história, sabem? O registro posterior. Isso é fantástico. Isso é muito revelador, isso que eu estou falando agora. E eu vou provar. Estou falando de mim para vocês entenderem, nenhuma comparação. Óbvio. Morri agora. Daqui 40, 50 anos vão registrar minha história. Se registrarem hoje, alguém vai escrever as irregularidades. Os doidos que se aproximam, os problemáticos, as histórias que eu enfrentei, cada loucura. Nem dá para acreditar. Mas, se for daqui 40 anos, Altair, poxa, daqui 40 anos a pessoa vai registrar a história do Aqueu, ela vai registrar só coisa boa. Ela vai dizer, uma vez o Aqueu foi a Palhoça e se doou e fez tudo do melhor do coração dele. E poucas pessoas frequentavam lá, mas quando tinha churrasco enchia a casa. Olha o povo escrevendo. Quem entendeu? Gente, o que eu estou falando é muito sério. Muito sério. Olha só o que eu vou revelar agora aqui, ó. Todos escrevendo aí, esses evangelhos foram escritos provavelmente do meio para o fim do século. Escreva aí, de 50... Pode escrever aí, de 50 a 90. Tem ideia? De 50 a 90, gente. Olha aqui, ó. Acredita-se que o primeiro evangelho tenha sido de Marcos, escrito entre os anos 65 e 75 depois de Cristo. Eu coloquei até uma lista, que eu amo isso daqui, eu acho que lista é a melhor didática. Para você entender, a coisa é tão gritante, eu falei sobre isso na Bíblia Original Codex, que Tessalonicenses provavelmente foi a primeira carta registrada cronologicamente. Depois 1 Coríntios, Gálatas, 2 Coríntios, Filipenses, Romanos, Filemão, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, para daí, enfim, registrarem o primeiro evangelho, que foi o de Yohanan Moshe, na versão do discípulo de Pedro. Pouca gente sabe que, na verdade, o evangelho de Marcos, eu revelei isso na Bíblia Original Codex, é o próprio evangelho de Pedro. Claro, tinha que ser Pedro o primeiro a escrever. Então, Pedro registra. Aí vem Hebreus, aí vem 1 Pedro, aí Mateus e Lucas copiam o que Pedro escreveu.
em suas palavras e com mais algumas informações da família, tradição oral, escrita. 2 Pedro, Judas, daí vem João, 90 a 100 depois de Cristo. Tem ideia? E faz a sua versão da história 60 anos depois. Faz ideia? Você falou em amnésia? Tá aí, ó. Melhor coisa que tem para escrever o registro de alguém assim, bonitinho, só com coisa bonita, é a amnésia. 40 anos depois, 50 anos depois, 60 anos depois. Só escreve coisa bonita. Que tal? Você já viu que a pessoa pode ter sido terrível, mas décadas e décadas depois, só tem coisa boa. Engraçado que o escreva aí dele tinha esse propósito. Olha aí. Bom, eu sei que vocês não veem a hora que eu retome a sequência da Bíblia, que vocês são tudo Bíblia, né? Vamos lá. Mateus capítulo 16, finalzinho, 28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Isso aqui é um dos maiores problemas que existem. Um dos maiores problemas que existem na Bíblia. Quem lembra a explicação da Box Codex para isso? Porque você sabe que se você lê isso daqui, você não acredita mais na Bíblia, né? Nem em Jesus, nem mais nada. Jesus está falando que naquela geração ele voltaria, o sol escureceria, a lua também, logo depois daqueles dias, ele ainda vem e diz assim, ó, alguns, plural, que estão aqui, ó, não vão morrer. Todos morreram. E cadê o reino de Deus? Bom, só um ex vai saber responder, se é que você é ex, para letra A. A vinda de Jesus não é arrebatamento, não é rápido, não é nuvem. Não, a vinda de Jesus é Tito Flávio, 70 depois de Cristo, de uma forma assustadora. Se você ler com mais carinho os contextos que Jesus fala da volta dele, da vinda do Filho do Homem, não é a volta como pregam nas igrejas. É uma volta terrível, de batismo de fogo, de destruição que aconteceu naquela geração e, de fato, muitos não tinham morrido quando se cumpriu. Mas letra B, não é o caso aqui. O caso é que eu expliquei na box que Mateus 17 foi separado errado por capítulo. A explicação do último versículo 16 exige que nós leiamos o 17. Foi aí que 6 dias depois Jesus tomou consigo 3, escreva aí, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, e levou, coloquei ali em vermelho, em particular, olha só, a um alto monte. Alguém é sábio aí para entender? O revelare? Olha o revelare aí, ó. Jesus tomou consigo é forte essa expressão, né? Pedro, Tiago e João. Vem cá. Só faltou dizer transportou, transladou. Alguém está entendendo? Em particular, deserto, a um alto monte. A mesma ação e linguagem de Mateus 4 e Lucas 4, diabo. Que nós revelamos aqui nos capítulos anteriores dessa série, que é uma história de Jesus. Para o início do seu trabalho. Para ensinar sextra e dextra do cérebro, as regiões celestes. Gente do céu. Essa linguagem aqui de Jesus é a mesma que ele disse, escreve aí, e o diabo me levou até um alto monte.
Quem está entendendo? E agora a mesma linguagem é Jesus que leva. Eu fico desesperado, estou tentando entender. Quero ver quem entendeu. Quem entendeu? Deixa eu ver quem entendeu. Quem? Entendeu? Eu estou sentindo que eu vou ter que começar a fazer meu programa de manhã. E de noite vocês dormem. Vocês acordam muito cedo. No meu programa só tá o bagaço do cérebro. Aí vocês nunca me entendem. Exceto os que me assistem da manhã, né? Com calma, de manhãzinho, pega o chimarrão, me assiste. Quem entendeu? O André disse que é fácil entender. Não, André, você vai ter que entrar aqui e falar. Quero ver. Olha aqui, gente, é a mesma linguagem. É o diabo levando, é Jesus levando. É a mesma linguagem, percebe? É a construção das palavras. Transportando a um alto monte. Só que ao invés de tentação, agora é transfiguração. Continua. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Que grande manifestação ufológica, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias. Então, número 1. Primeiro, Jesus fica com a aparência do sol, da luz. Número 2. Aparecem Moisés e Elias conversando. Pedro disse: vou construir uma Assembleia de Deus para Moisés, vou construir uma congregação cristã para Elias e vou construir uma igreja batista para o senhor. O que o senhor acha? Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente, nuvem no original, já ensinei vocês que nuvem é borda, asa, é igual orla. Nuvem no original pode ser uma manifestação ufológica, um carro de fogo. E veja que está escrito resplandecente. Os envolveu. E de dentro desse carro de fogo, desse disco voador, saiu uma voz. A mesma que vinha como pomba. No original é forma corpórea. Corpórea é materialização. Quer dizer que os olhos humanos não captam essas ondas. Mas foi possível, através da manifestação corpórea, como uma pomba. Ali, pomba no original é ave, só simplesmente pairando, acompanhando, parando sobre e levando, guiando, como lá no deserto de Moisés. Então, essa manifestação ufológica, ela tem luz, dela sai voz, num sistema de comunicação como o da Arca da Aliança. E o mais incrível, as mesmas palavras originais do batismo de Jesus estão aqui, ó. As mesmas palavras do batismo de Jesus que no começo da septologia eu revelei para vocês de forma incrível. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. A única diferença está na terminologia da oração que diz: ouçam ele. Peraí. E agora, vocês todos que me acompanharam lá e que descobriram um grande revelare de que nem João, nem o povo viu aquela manifestação e aquela voz. O Altair já ressonou, agora você está ressonando. Eu tenho que parar com isso aqui. Vocês estão muito cansados, vocês participam do meu programa muito cansados. Sério. Eu faço o programa aqui, Altair, na última escola aqui tinha 2 dormindo, mas copiosamente. Aqui, ó. Mas dormindo assim, que olha... Eu tô falando, eu vou ter que mudar esse programa de manhã. Eu já fiz votação uma vez aqui, todo mundo, não, eu prefiro à noite. Prefere à noite, mas vocês dormem. Que ninguém aguenta, né? Espera o dia inteiro pro professor Agro, o professor Agro chega quase meia-noite, o professor Agro parece o filho do homem voltando para as virgens à meia-noite. Escuta aqui, vê aí. A frase é a mesma, mas ela sai dessa manifestação agora, a Maria do Carmo lá, ó, tá vendo? Vocês participam do meu programa muito cansados, eu tenho dó. Não dá, gente. Eu vou ter que mudar esse horário.
Professor tá no Getsemane, o professor tá no Getsemane. Essa carne é fraca mesmo, hein?